Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Falar um pouco desse jogo entre Vasco e Botafogo. Tem muita coisa para falar que tem me incomodado, não é de hoje, não é de exclusivo, né, de alguns jogadores, mas o jogo de hoje ele me faz acender um alerta para a Copa do Brasil, né? Eu acho que pro brasileiro, Libertadores acho difícil, talvez um G8, caso tenha, né? Mas futebol apresentado hoje mostrou um time muito desinteressado em relação ao brasileiro. Achei o time muito frouxo assim no primeiro tempo. Achei o time desinteressado pela partida. Parece que depois da derrota contra o São Paulo, o time parece que largou o Brasileirão, assim, não vai dar para chutar mais nada. Já saímos da parte de baixo, então não vai mudar nada. Eu não gosto disso, não gosto desse pensamento. Porque você tomar de 3-0 do Botafogo, né? Tomar 3 gols do time do Botafogo, que é um time bem irregular também, que tem dificuldade de criar, de fazer gol, é porque o teu time jogou muito mal. Pra mim, você pegar aí os jogos do Botafogo, Botafogo e Bahia, eu já sempre falo que são os dois times mais regulares. Eles fazem, às vezes, alguns jogos bons e outros jogos muito ruins. O Bahia hoje tomou de 3-0 de novo. Principalmente fora de casa. Então você ter feito o primeiro tempo que o Vasco fez, não jogando nada, assim, dando espaço no meio campo, bola nas costas da zaga, às vezes, entre os dois zagueiros, né? Essa bola vindo sempre do volante para bola longa, né? Então eu acho que demoraram a se tocar. E essa bola estava entrando toda hora nas costas ali, entre o zagueiro, lateral e o zagueiro. E o Vasco não conseguia sair jogando. Ela passa para o lado, passa para o outro. E cara, quando eu digo que acende o sinal de alerta, para mim preocupa muito a Copa do Brasil. E passa muito pelo Fernando Diniz, cara. Eu tô gravando o vídeo agora à tarde porque eu tava muito puto depois do jogo. Que o Fernando Diniz, já falei aqui em outros jogos, o Fernando Diniz tem um problema de teimosia, que ele quer mostrar pra todo mundo que ele tá certo e tá todo mundo errado. Ninguém entende de futebol, só ele que entende. Ele é convicto que isso vai dar certo e demora a reconhecer isso. O que eu tô falando? Ele hoje botou novamente, depois de um primeiro tempo horroroso do Vasco em tudo. Primeiro, não começaria com o Verratti, tá? Já vou falar, não dá. Mas por que não sei o que o Nuno? Cara, o Nuno joga numa posição, o Verratti joga em outra. Se você acredita num time sem o Verratti, como foi a sequência ali, Fortaleza e Fluminense, você tem que manter esse modelo de jogo, mesmo se você tem um atleta suspenso. Porque assim, mas contra o Bragantino ele entrou, fez 2 gols. Beleza, mas quantos jogos ele foi titular e não jogou porra nenhuma? Então ele fez 2 gols contra o Bragantino, já credencia ele para poder ser titular novamente. É isso. E dane-se o que estava sendo construído. Ele só jogou contra o Bragantino porque quem saiu tava lesionado foi o Ryan. Tá? Que é o cara que tá jogando de 9 agora. Então, se ele queria manter outro 9, ele botou o Verratti, deu certo, mas era um Bragantino horroroso, que até ganhou hoje, mas é um time muito mal. Mas ok, fez os seus 2 gols. Então, assim, no jogo de hoje, você tem que analisar o modelo de jogo, principalmente se você está jogando fora de casa, né, e com quem você está jogando. O Botafogo tem um time melhor que o Bragantino, um time melhor que o próprio Fluminense, e um time melhor que o Fortaleza e tudo mais. E eles iam vir querendo ganhar porque eles estão mordidos por causa da Copa do Brasil, né?
O Vasco eliminou o Botafogo, então eles vão querer mostrar serviço agora. Então era de se esperar isso, a pressão do Botafogo. E aí eu falo, não era para ter colocado o Verratti. Ah, botava quem? Botava o David. Ah, mas o David vai mudar o jogo? Não, não vai, mas o modelo de jogo que vinha sendo construído, o estilo de jogo que estava sendo construído, você só ia mexer peça por peça. Você botar um cara que joga por aquele lado e acabou. Ia ter o Coutinho por dentro, o Ryan como 9 e o Andrés Gomes pelo lado direito. Ele não só muda a maneira de jogar com o Verratti, porque o Vasco tem que jogar muito pelos lados para a bola chegar, porque não tem um passe vertical pro Verratti. O Verratti não corre. O Verratti é lento, o Verratti tem 37 anos. Então todas as jogadas que vão vir pro Verratti vai ter que ser pelos lados. E aí, o Verratti campo, ele não só muda isso, né? O Vasco não fica tão vertical. E aí ele tem que tirar o Andrés Gomes da direita, que estava jogando melhor por ali, para botar o Ryan ali e botar o Andrés Gomes pela esquerda. Depois que não estava legal, mas era o conjunto horroroso do Vasco, ele foi e tentou botar o Ryan pela esquerda. Também não, sabe, até que fez algumas jogadas, mas não é dele jogar por ali, e o Andrés Gomes jogava melhor pelo outro lado. Então por que não inicia logo o jogo com o David, que pelo menos é um cara que joga por ali, sabe? E você não tira nem o Ryan da função de 9 e nem o Andrés Gomes pelo lado direito, até porque você já não tem o Paulo Henrique. Mas não, ele entrou com o Verratti. E pra mim, me irrita, eu já falei que assim, ele tem muito medo de se indispor com o Verratti, sabe? Porque parece que assim, todo jogador de frente que tiver suspenso, se o Ryan não joga, é o Verratti. Se o Nuno não joga, é o Verratti. Se o Andrés Gomes não joga, aí joga o Verratti. Mesmo que não seja da mesma posição. Então assim, parece que ele não quer ter o Verratti no banco, mesmo que ele bote algum outro jogador, porque ele acha que ele, sabe, vai causar atrito, entendeu? Pra mim é muito claro, pô. Mas eu repito, se você quer engrenar com um modelo de jogo, você quer manter aquele modelo de jogo, você não pode botar um cara que você há 3 jogos atrás viu que ele era banco. De tanto você insistir nele, você viu que ele não estava produzindo, você botou ele no banco, que é o Verratti. Então ele voltou com o Verratti novamente num jogo só de gramado sintético, jogo mais rápido. A zaga do Botafogo é alta pra cacete. Entendeu? E aí ele fala, não, mas o Verratti ele ajuda defensivamente. Cara, ele não ganhou uma bola do Barbosa no escanteio. O Barbosa ganhou dele todas. Qualquer bola que fosse pro Barbosa ali, ele ia fazer o gol, porque o Verratti não conseguiu segurar o Barbosa em nenhum momento. Então não vem com esse papo que não, porque não ajuda. Outra coisa, o Vasco com essa pressão alta com o Verratti não existe, cara. Você tem Verratti e Coutinho pra pressionar a bola, não existe uma pressão na bola com eles dois. E aí o Botafogo saia jogando e toma em bola longa para os atacantes, entre as linhas. Porque não há pressão na bola. Então o que você faz? Se não tá dando para marcar assim, porra, recua a porra do time pra linha baixa. Faz 2 linhas de 4, acabou. Foi meia hora assim no primeiro tempo praticamente. E aí mais uma vez, final do primeiro tempo, tem um pênalti. Era praticamente o último lance do primeiro tempo e o Vasco sai perdendo de 1-0. E eu não vou culpar o Cuesta nem o Robert Renan por nada, porque eles foram amplamente expostos hoje pelo meio campo, sabe, que não marcava. O Tietê não jogou nada. O Tietê, assim, ele não tem físico para disputar uma dividida e ele não acertava passes. Então, assim, ele não construía e não marcava. Então, sobrecarregava o Barros, sobrecarregava os zagueiros. Eu não vou culpar o Cuesta pelo pênalti mesmo, porque ali o Tietê, se pegar o lance, ele estava olhando ali a entrada da área, ele trotando. Então, assim, os zagueiros estavam se virando sozinhos praticamente. Era toda hora cruzamento, toda hora bola longa, sabe? E o Diniz parecia ver outro jogo, porque ele não corrigiu isso. Aí pra merda ser maior, é aí que eu falo, ele quer insistir num erro que pra ele não é errado, mas ele quer insistir pra mostrar que ele tá certo, tá vendo? Eu botei fulano de novo, ele jogou bem.
O Matheus França novamente entra no intervalo, como volante, mas agora como um 8, no lugar do Tietê. E o jogo não muda porra nenhuma. Porque o Matheus França ele não produz uma marcação. Ofensivamente também, por estar jogando ali como um 8, ele não chega muito ao ataque. E o time fica escancarado no meio. O Botafogo teve até sair o segundo gol, que foi até um erro do próprio Vasco, mas isso ia acontecer. Não tinha proteção. Qualquer chegada que o Botafogo pegasse ali em contra-ataque era chance de gol. E o time fica escancarado. E ele fez isso novamente. Nem sempre você botar um cara ali ofensivo ou um meia como volante, você vai conseguir melhorar o time. E ele cismou com isso de novo. Quando eu falo que eu temo pela Copa do Brasil, é porque assim, parece que o Vasco não pode sair atrás do placar, porque se o Vasco virar o tempo atrás, saindo atrás da partida, ele vai endoidar e botar o Matheus de volante, vai botar dois centroavantes, como se não houvesse amanhã, pô. Como se o Vasco não pudesse voltar para um segundo tempo com a mesma formação e melhorar o jogo. Ou então trocar peça por peça, trocar o Tietê pelo Hugo Moura, que era o mais normal a se fazer, liberar mais o Coutinho, e o Vasco poderia empatar em algum momento. Só que o Vasco perdeu 15, 20 minutos ali com o Matheus França de volante, que não mudou nada. Alterou em quê? O Thiago Mendes, ele entrou com 3-0 aos 45. O que ele faz no Vasco ainda, Thiago Mendes? Ele tá apto? Ele não tá jogando bem? Não tá treinando bem? O Hugo Moura. Entendi o castigo que ele deu no Hugo Moura de não botar ele em alguns jogos depois da expulsão. Pra mim isso foi muito claro. Mas vai ficar assim até quando também? Porque... beleza, o Hugo Moura fez a merda lá. Mas aí, você não quer botar ele? Então bota o Cocão. Bota o Thiago Mendes. Porque deixar o Tietê não jogando bem contra o São Paulo e também não jogando bem contra o Botafogo, não faz sentido, porra. Então assim, não adianta levar pro pessoal. Da mesma maneira que eu acho que o Hugo Moura levou pro pessoal o esporro do Diniz, porque tava mal, não dá pro Diniz levar pro pessoal também a questão do Hugo Moura, porque prejudica o grupo, prejudica a torcida, prejudica o clube. E hoje ele expôs o time ao ridículo. Ele expôs os jogadores ao ridículo. Ao abrir tanto o time, que foi 3-0, poderia até ser mais, porque o time estava totalmente apático, totalmente entregue. E o Felipe Coutinho teve uma discussão com ele na segunda transmissão ali. Provavelmente ele estava puto com o Diniz. Puto, porque ele estava vendo um time totalmente desorganizado. E é ridículo, cara. A postura do time é ridícula. Assim, os jogadores têm culpa, mas, porra, tá desorganizado. Falta leitura de jogo, você entender com quem você está enfrentando. Se com 20 minutos que o Vasco estava mal, o Botafogo tomando pressão, saindo errado, tudo mais, porra, irmão, não é a hora de marcar alto. Baixa as linhas, porra. Tá tomando bola longa toda hora, bola esticada. O Léo Jardim saiu umas 3 vezes do gol para tirar. Será que ele não viu isso? Faz 2 linhas de 4, ficando 4-2, acabou. Deixa o Botafogo sair jogando, dá a bola pros zagueiros. E tenta sair no contra-ataque, porra. E eu repito, porque se era um jogo para contra-ataque, que pra mim tava desenhado isso, não era pra estar o Verratti ali, porra. Não era pra começar com o Verratti. O Verratti você bota depois, no segundo tempo. Aí você tenta uma bola aérea. Aí o que adianta? 3-0, ele vai e bota GB com 45 minutos, Thiago Mendes. Pra quê? Isso é sacanagem com o jogador, porra. Então assim, estamos reféns de teimosias. E não é de hoje, porque a gente sabe que ele tem essas teimosias, principalmente quando a imprensa critica ele nas coletivas. E agora o futuro da Copa do Brasil está em risco, porque ele vai querer sempre fazer isso quando o time está perdendo. Só que o time sempre se desorganiza quando acontece isso. Então assim, contra o Juventude é obrigação ganhar e ponto final.